Será que existe mesmo uma linha clara, uma regra definitiva que separa a ciência da pseudociência? Bom, hoje vamos analisar um critério que foi proposto justamente para isso e vamos ver se ele se sustenta de verdade quando a gente olha mais de perto. A nossa análise vai passar por 5 pontos. Primeiro, a gente vai entender qual é o critério. Depois, vamos confrontá-lo com o progresso real da ciência, com a lógica da pesquisa e com fatores institucionais, para no fim mostrar por que ele tem falhas fatais. Então vamos começar pelo básico. Qual é exatamente a regra que está em jogo aqui? Essa que promete separar o que é ciência de verdade do que não é. A ideia central é a seguinte: uma teoria seria pseudocientífica no momento em que ela joga fora uma explicação que já existia, mas sem colocar outra, coerente, no lugar. Basicamente, ela criaria um vácuo no conhecimento. E isso, segundo o critério, mostraria uma falta de compromisso com a razão. Só que aí é que está o problema. Essa regra parte de uma visão muito idealizada, quase certinha demais da ciência, como se o conhecimento avançasse numa linha reta, sempre acumulando, sem bagunça. Mas a realidade do progresso científico é bem diferente. E para a gente ver como essa regra não funciona na prática, não tem jeito melhor do que olhar para a própria história da ciência. A história nos mostra que a ciência não avança como se fosse a construção de um muro, tijolo por tijolo. Muitas vezes, o progresso acontece com grandes rupturas, onde ideias antigas são completamente demolidas antes que as novas estejam prontas para ocupar o lugar. Vamos pegar alguns exemplos bem conhecidos. A crise da física clássica no século XIX, por exemplo. Ou o abandono da teoria do éter, muito antes da teoria da relatividade estar finalizada. Ou até mesmo a rejeição do fixismo, antes da teoria da evolução moderna estar consolidada. Em todos esses casos, explicações estabelecidas foram descartadas e ficou um vazio por um tempo. E aqui está o ponto crucial. Se a gente aplicasse essa regra ao pé da letra, teríamos que olhar para trás e dizer que esses momentos, que foram verdadeiras revoluções científicas, foram, na verdade, pseudociência. Não faz o menor sentido, certo? Mas a falha desse critério não aparece só na história. A própria lógica de como se faz pesquisa científica também vai contra essa ideia. Pense numa teoria científica como se fosse um motor muito complexo. Às vezes, para consertar o motor ou para melhorá-lo, é preciso tirar uma peça que não está funcionando bem. E isso pode ser feito mesmo que ainda não se tenha a peça nova para colocar no lugar. É uma manobra estratégica, uma reorientação da pesquisa. Aliás, é preciso entender que admitir que uma explicação não funciona mais já é em si um grande avanço. É o momento em que se define com clareza qual é o problema a ser resolvido, e isso direciona todo o esforço de pesquisa para o lugar certo. Exigir que toda explicação descartada seja imediatamente substituída acaba criando um sistema fechado, dogmático. E isso desencoraja os cientistas de admitir honestamente as falhas e os limites das suas próprias teorias. E os problemas não param por aí. A aplicação desse critério também tem um lado sociológico, que envolve poder e status no mundo científico. Fica muito claro que existe um padrão duplo aqui. De um lado, as teorias dominantes, aquelas já estabelecidas, podem ter problemas em aberto ou mecanismos desconhecidos, sem que ninguém questione sua legitimidade. Do outro lado, quando uma teoria nova ou marginal apresenta exatamente o mesmo tipo de lacuna, isso é visto como uma falha fatal que invalida a teoria inteira. Essa diferença de tratamento não tem a ver com a lógica ou com a qualidade das teorias em si. Ela é institucional. A autoridade que um paradigma já estabelecido tem permite que ele lide com suas incertezas de uma forma que simplesmente não é permitida para novas teorias. Bom, e agora, para fechar, vamos juntar tudo e mostrar a inconsistência final desse critério. Resumindo, porque ele simplesmente não funciona. O mais irônico é que o critério acaba sendo autodestrutivo. Ao condenar quem abandona uma explicação sem ter outra, ele, na verdade, incentiva o surgimento de explicações fracas, improvisadas, feitas às pressas, só para tapar o buraco, o famoso ad hoc. Ou seja, ele estimula justamente o tipo de coisa que a boa ciência tenta evitar. No fim das contas, a marca do verdadeiro avanço científico talvez seja a flexibilidade cognitiva. A capacidade de saber quando insistir numa ideia, mas também, e isso é fundamental, saber quando é hora de abandoná-la, mesmo sem ter uma substituição completa em mãos. Resumindo, então, o critério falha por todos os lados. Ele parte de uma visão antiga da ciência, ignora como as grandes mudanças acontecem, confunde uma estratégia de pesquisa legítima com irracionalidade, é aplicado de forma desigual
e, no fim, serve mais como uma ferramenta retórica para excluir ideias do que como um guia real. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bastante incômoda, não é?